Olá, somos estudantes do curso de farmácia da Unicesumar Maringá e apresentaremos nesse vídeo a história da farmácia no Brasil, compreendendo o período colonial, imperial e atual. No Brasil, a história da farmácia inicia no período pré-colonial, com as formas medicinais existentes no território brasileiro. Um exemplo é a forma indígena, onde o pajé, o chefe da tribo, exercia a função de médico, sacerdote e feiticeiro. Os nativos selecionavam e preparavam as plantas mais frescas que haviam no solo, pois as mesmas eram mastigadas parcialmente pelo curador, no caso pajé, para que houvessem fins curativos no corpo. Havia também a forma jesuítica, a qual os jesuítas cultivavam plantas medicinais e tinham como função a manipulação de medicamentos. O padre jesuíta José de Anchieta teve grande participação neste contexto, pois foi considerado patrono da farmácia brasileira por desenvolver a manipulação por meio das plantas medicinais. Contávamos também com a forma africana, que para a cura de enfermidades, os escravos trouxeram do continente africano pais de santo e feiticeiros, onde o processo curativo dependia do espiritual e da fé. Contudo, durante o período colonial, com a chegada dos portugueses, a coroa portuguesa percebeu que no Brasil o acesso ao medicamento só ocorria durante as expedições portuguesas, francesas e espanholas. Nesse sentido, o governador-geral da capitania brasileira, Tomé de Souza, trouxe de Portugal ao Brasil o primeiro boticário brasileiro. Boticário são os responsáveis por comercializar drogas e medicamentos nas casas comerciais chamadas boticas. Após a chegada de Diogo de Castro, o primeiro boticário brasileiro, já em 1640, as boticas foram autorizadas a funcionar em território brasileiro, sob a supervisão de um boticário. Com a autorização do funcionamento das boticas em território brasileiro, começaram a surgir outros componentes que seriam utilizados nos medicamentos. Tais componentes seriam mercúrio, arsênio e ópio. Porém, o ensino farmacêutico nos tempos do Brasil colonial não existia. O aprendizado dava-se na prática direta dentro das boticas, e quando adquirida a experiência, os boticários se submetiam a exames para a obtenção da famosa carta de examinação. Foi então que, especificamente no ano de 1744, foi imposto um regimento qual criava a figura do responsável técnico e proibia a distribuição de drogas e medicamentos por estabelecimentos não habilitados, o que poderia gerar multas e apreensões devido a descumprimentos. Além disso, foram impostas exigências tais como balanças, medicamentos galênicos, vasilhames e pesos e medidas. Infelizmente, tal regimento não foi cumprido, já que havia sido acobertado por autoridades. Porém, em 1777, Luís XV determinou a substituição do nome boticário para farmacêutico. O diploma farmacêutico teria como exigência estudos teóricos e prestação de exames práticos. Contudo, foi apenas em 1825 que ocorre a consolidação definitiva do curso farmacêutico com a criação da Faculdade de Farmácia da Universidade do Rio de Janeiro. No período imperial, os farmacêuticos reuniam-se em associações próprias e buscavam espaço no universo de cura que fosse reconhecido pelo Estado e pela sociedade imperial. Eles tentavam ampliar o seu lugar de atuação para além do preparo e conservação de medicamentos, dizendo que a farmácia, como a medicina, era a ciência da vida, que lidava com a saúde e a vida da população. Por isso, suas práticas de venda de remédio deveriam receber tratamentos diferenciados do que era concedido a outros ramos do comércio. Vários acontecimentos ajudaram para que essa representatividade e identidade fosse alcançada, como o surgimento tanto do Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro como da Bahia, que foi criado em 1832.
Também a fundação da primeira Escola Autônoma de Farmácia de Ouro Preto, na capital da província de Minas Gerais, em 1839. E o início da Sociedade Farmacêutica, que tinha como órgão oficial a Revista Farmacêutica, regulamentando a prática profissional para os portadores de diploma de farmácia, em 1857. Podemos observar também que a demanda de ofícios e práticas relacionados à assistência à saúde era significativa na capital do Império, que crescia sem ordem, sem saneamento básico, em condições sociais desfavoráveis para a maioria da população, que era cheia de epidemias, como a de febre amarela, a cólera e a varíola. E nem sempre eram os representantes da medicina e de farmácia que socorriam a população nessas situações. Aos poucos, os farmacêuticos foram conquistando seu lugar. Exemplo disso é um dos principais fundadores e presidentes da Sociedade Farmacêutica Brasileira, o boticário Ezequiel Correia dos Santos. Ele passou a servir a Casa Imperial depois que a sua botica foi escolhida pela Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro para fornecer medicamentos gratuitos às populações pobres atingidas pela epidemia de febre amarela, que foi de 1849 a 1850. Outro exemplo de destaque foram os presidentes do Instituto Farmacêutico do Rio de Janeiro, o Edert Jules e o Eugênio Marques de Holanda. A partir da promulgação da Constituição de 1891, facilitou a iniciativa da criação de escolas de níveis superiores pelos estados. A partir disso, no ano de 1896, se instalou a segunda Faculdade de Farmácia no Brasil, localizada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas suas atividades só deram início em março de 1897, com apenas 35 alunos inscritos. E em dezembro do ano de 1899, diplomaram-se os 11 primeiros farmacêuticos. Neste mesmo ano, no dia 11 de fevereiro, foi inaugurada a Escola Livre de Farmácia em São Paulo, mas a instituição só foi reconhecida como estabelecimento de nível superior no dia 11 de agosto de 1899. Já a Universidade Federal do Paraná, a UFPR, foi fundada em 12 de dezembro de 1912. E em 1913, o curso de farmácia iniciou as atividades, com apenas 10 acadêmicos. Ao final de 1914, a instituição formou as 4 primeiras turmas do curso de farmácia. Depois de alguns anos, especificamente no dia 19 de janeiro de 1931, foi publicado o Decreto número 19.606, que dispõe sobre a profissão farmacêutica e seu exercício no Brasil, regulamentando o exercício da profissão no Brasil, controlando a venda de substâncias causadoras de dependência, entre outros. A ideia da criação de um órgão responsável pela farmácia começou em 1936, através de reivindicações no país. Com o apoio de alguns líderes do governo, no dia 11 de novembro de 1936, através da Lei nº 3.820, foi criado o Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia, com a missão de valorizar o profissional farmacêutico, visando a defesa da sociedade com o objetivo de promover assistência farmacêutica em benefício da sociedade e em consonância com os direitos do cidadão. Essas são algumas das atribuições do Conselho Federal de Farmácia. Cabe aos Conselhos Regionais de Farmácia fiscalizar o exercício da profissão, registrar os farmacêuticos e habilitá-los ao exercício profissional. E nos dias atuais, a farmácia tem por objetivo a promoção da saúde através da personalização de confiança entre médico, farmacêutico e paciente.